quero citar uma coisa aqui que vocês têm em comum, e você sempre fala disso aqui de reciclagem, que você cuida muito na sua empresa disso, de reutilizar, e vocês cuidavam da reciclagem de uma das cidades que tem mais lixo do mundo. Sim. Né? Cara, você falou de um assunto que eu ia falar, acredita? Sério? Sério? Você falou de outro que eu também, cara, tá encaixando, cara, tá encaixando. A dupla tá afinada. Ele fala sempre de reciclagem, você fala da importância. Eu acho isso Você fez a sua empresa, você fez, tipo, todo o plástico é feito lá e reverte, né? Exato. Como funciona isso numa das maiores cidades do mundo? Acho que a gente tem ainda muito a avançar na reciclagem na cidade, principalmente a população entender a necessidade da separação de material. Né? Muita gente ainda não faz esse processo de separação. Você tem hoje uma série de cooperativas que estão cadastradas e trabalham na cidade, e depois tem as usinas que fazem a separação desse material. Tem cooperativa que faz interna, mas a prefeitura também tem a usina que a cooperativa manda e ela faz isso. 2 usinas muito modernas que fazem essa separação e esse material depois vai para todo a economia circular para ser reciclado. Acho que o grande desafio de você fazer isso, e aí eu acho que falta papel do Estado, é que nós precisamos monetizar o lixo. Os países desenvolvidos, eles monetizaram da seguinte forma: você paga pela quantidade de litro que você manda no lixeiro. Quanto menos litro você mandar, menos você paga. Então você paga pelo tamanho do seu latão. Nós não vamos conseguir fazer isso. Mas eu acho, e defendi isso há muito tempo, que a gente pode pagar, por exemplo, por entulho que as pessoas tragam para nós, para a gente não correr atrás do entulho na rua. A gente tem que transformar isso como a latinha. A hora que a gente pagar por isso, igual a gente paga o mercado, a economia, né, o mercado paga pela latinha de alumínio, ou a gente precisa pagar pelo metal. E se a gente pegar e distribuir o que a gente gasta hoje, o contrato de varrição na cidade de São Paulo é 1,3 bilhão por ano. Se a gente gastar uns 300 a 400, devolvendo isso para a população, para ela trazer o lixo para nós, eu tenho certeza que a gente vai ter uma cidade mais limpa e a gente vai fazer uma economia da pessoa mais hipossuficiente. Ela vai receber um cartão e ela recebe em dinheiro para ela poder gastar naquele cartão. Eu tenho certeza que a gente faz um desenvolvimento social enorme. Você vai ver coisas Gera que a gente emprego. gera emprego e aquela coisa, o cara está reformando a casa dele, deixou um saquinho de entulho, o cara vai pegar igual você está andando na rua e pega a latinha sua. Então isso faz a cidade ser limpa, porque reduz alagamento, isso não vai para as bocas de lobo, não vai para córrego, não vai para nada, e você traz a população para ser solução. Né? Eu acho que pensar a política de forma diferente, ela é fundamental para a gente conseguir ter solução. E 300 milhões, 400 milhões na mão da população que é mais carente, trazendo esse material para o poder público, é uma revolução. Você vai fazer isso do ponto de vista econômico, cada recurso disso é 1,2, 2 gerados dentro da economia, se não for mais. Então você imagina a cidade de São Paulo, você injetar 400 milhões que hoje está na mão de empresa que faz a coleta, a varrição desse material e vai para o aterro, e você fazer isso com a própria população participando. Eu acho que precisa fazer umas coisas assim para você solucionar. Você sabe Genial, que né? é uma coisa que eu sinto falta no plástico, né? Nós usamos aí, nós já recuperamos em torno de 600 toneladas de plástico provenientes do nosso próprio processo industrial, né? Isso é muito bacana. Mas eu sinto muita falta ainda de uma gestão pública bem definida em relação a esse assunto, porque você tocou no assunto super interessante. Se o plástico vem para mim contaminado de alguma forma, eu não consigo utilizá-lo. Sim. E essa falta de cultura de que esse plástico gerado na própria residência das pessoas pode ser monetizado de alguma forma, não motiva as pessoas a cuidarem dele da maneira adequada. E vou além. Por exemplo, nós conseguimos reciclar até agora 600 toneladas de plástico. E você não consegue ter nenhum tipo de incentivo especial para isso, né? Apesar de eu achar que o incentivo do empresário é o lucro, é a rentabilidade do seu negócio, isso que tem que incentivar. E a reciclagem hoje é um dos nossos melhores negócios, se não o nosso melhor negócio. Eu acredito que se nós não estivéssemos reciclando,
nós teríamos um grande problema de competitividade, sabe? Hoje acho que é um grande diferencial da nossa empresa para os nossos competidores essa cultura de reciclar. Mas eu sei que tem alguns empresários que não se motivam, a conta para eles parece que não fecha, né? Então eles acabam não se motivando a fazer isso de uma maneira intensa. Eu sinto muita falta dessa política de gestão pública, dessa motivação, motivar a própria população a separar isso de maneira adequada. E uma outra situação é indústria para indústria. A burocratização ainda do retorno da logística reversa é um obstáculo muito grande que você precisa de superar ainda. Tem muita burocracia envolvida ainda para que você consiga. Que nem eu vendo para os meus clientes. Eles usaram e tal e vão descartar. Eu quero trazer isso de volta. Algumas multinacionais, elas burocratizam isso tanto que se torna inviável. E o que eu vejo muito são aqueles containers enormes Sim. no fundo das empresas, aonde se descarta tudo. E ali você tem plástico de todas as qualidades, você tem madeira, você tem papelão, acaba tendo até lixo ali no meio, né? Então, assim, eu fico numa esperança muito grande de uma política pública bem definida em relação a isso, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a reciclagem, eu acredito que é um dos melhores negócios do mundo atual, porque nós geramos muito lixo. Mas eu fico até feliz de você falar isso. O que eu acho é que falta de verdade a implementação da legislação de política reversa no país. A lei macro foi aprovada há, acho que mais de uma década, mas como ela vai acontecer até hoje não foi regulamentado. Tem um caso, por exemplo, um carro velho. A pessoa tem um carro velho e ela não quer mais o carro. Aonde ela leva o carro? Deixa na Não rua existe. por aí. Não existe. Não existe política reversa da indústria automotiva no país. Que a pessoa pegue o carro e fala assim, tá aqui. Lá tá um alumínio de primeira linha, plástico de primeira linha, borracha de primeira linha, tudo lá é de primeira linha. E você não tem o que fazer com esse material. Então, todas as cidades têm um problema hoje de carro abandonado. Porque o carro também mudou, ele deixou de ser um objeto de desejo para passar as pessoas a utilizarem. Né? Tem uma geração que anda de Uber não quer ter carro, aluga o carro quando precisa, um outro conceito. E você não tem política reversa de carro. Com um país fabricando milhões e milhões de carros, até hoje você não tem. Aí você tem contaminação de gasolina quando cai, você tem contaminação de óleo. Essa regulamentação, que aí sim, da grande indústria, ela tem que vir para essa mesa para discutir como vai fazer esses processos. E aí você desburocratiza. Por que é burocratizado desse jeito? Porque não tem regulamentação. Se aprovou que a indústria ela é responsável pela política reversa, mas não se aprovou como faz essa política reversa e quem são os agentes que são responsáveis em cada esfera. Aí você tem empresários como você, que entendeu que é um bom negócio e que também você acha que é a sua necessidade social de fazer, que faz. E aí o outro fala, pô, isso vai dar muito trabalho, vamos comprar o plástico direto, que está ótimo desse jeito, meu negócio já está rentabilizando do jeito que eu quero, não vou cuidar disso, não, isso é um problema público. Nós estamos vivendo uma mudança muito grande do planeta com relação aos problemas climáticos. Isso vai afetar todo mundo. Cuidar da política reversa é cuidar de sustentabilidade e do planeta que nós vamos ter nos próximos anos. E você falou de carro, deu um exemplo, e o carro cada vez mais tem plástico. Sim. Envolvido de fácil reciclagem. Estão mudando muito tudo para plástico. Normalmente é polipropileno ali, algum ABS, né? E é fácil reciclagem. O grande problema é que quando você não tem uma cultura de segregação adequada, você acaba contaminando esse plástico total. E aí o custo depois fica muito caro. Esse custo, depois que ele contaminou, o custo fica caro, porque você tem que passar por uma lavagem. Se você vai lavar, você vai gerar resíduo de água contaminada. Aí você tem que tratar essa água para depois poder descartar. E aí esse custo acaba ficando o quê? Inviável. Sim. Mas tem uma cultura de segregação adequada, isso é um dos melhores negócios do mundo. Né? Não tem como isso não ser rentável. Hoje nós separamos, a gente brinca lá na empresa, assim, né? Cai um plastiquinho no chão, já pega. Opa, pega e separa aqui, que isso daqui é dinheiro. E já vai acertando ali. Pô, é um excelente resultado que você consegue, ajustando, até corrigindo margem ali, para você poder rentabilizar o necessário e ficar competitivo no mercado, né?
Só que se você deixa contaminar, fica muito caro. E aí as pessoas acabam desistindo. Tá aí o exemplo, por exemplo, do isopor. Sim. Né? O isopor até hoje, nós não conseguimos substituir ele na íntegra. Né? Porque ele é mais barato, poliestireno, ele é reciclável sim, mas de difícil reciclagem, ele custa caro para reciclar, e é muito comum você ver isopor nas enchentes boiando nos rios. Né? Total. Hoje lá fora usa-se bem menos o isopor, e por falta de política bem definida aqui no Brasil, a gente ainda usa muito, né? E a gente acaba ainda descartando isso muito de maneira irregular, digamos assim. Não é nem irregular, né? Porque você tem os aterros e tudo mais, pode descartar, mas olha o volume que isso dá para os aterros, né? E também um outro problema, né? Onde descartar isso corretamente. Exato. Né? Que quais as áreas de descarte? Voluntário eu não conheço nenhuma. Que você vá, por exemplo, num supermercado, não sei o quê, que você pode descartar um monte de coisa, tem isopor, não recebe. A prefeitura mesmo de São Paulo começou a receber nos ecopontos agora. Não recebia. Não recebia isopor, não recebia lâmpada. Lâmpada também é um grande problema, né? Começou a receber agora, né? Mas assim, tinha que ter, desde que foi implementado, tinha que ter isopor e lâmpada. Né? Conseguimos resolver esse problema agora no meio do ano passado. Mas é muito pouco, né? Perto da quantidade de volume que é produzido. Tudo bem, o ecoponto você pode ir lá descartar desde que você vá até o ecoponto, mas você não tem descarte voluntário desses produtos em lugar nenhum. Você sabe que eu provoquei um grande empresário do ABC para tentar implementar um case, justamente de logística reversa e de reciclagem. Ele tem uma rede grande de supermercados e ele tem um grande centro de distribuição. Ele recebe muitos pallets ali com filmes stretch. Aquilo é plástico. E eu fiz a seguinte proposta para ele. Eu vou comprar uma máquina que vai fazer saco de lixo em rolinhos com rótulos aplicados por robô de papel, então é biodegradável. Só que você vai coletar todos esses filmes stretch no seu centro de distribuição, não vai deixar molhar, não vai deixar sujar, vai retirar todas as etiquetas e vai mandar para mim. Eu vou te cobrar somente a mão de obra e vou te entregar um produto final, com a sua marca, inclusive. E você vai adequar as partilheiras para vender esse produto, porque ele não vai ter aquele saquinho para embalar o saco de lixo. Ele tem um rótulo de papel. Porque o saquinho também você abre e joga fora e aí gera mais resíduo. Ele topou fazer esse case. É um sucesso. Nós derretemos em torno de 2 toneladas por semana, transformamos em produto final e mandamos de volta para ele vender. Foi um sucesso o case, mas nós conseguimos o quê? Falar de dono para dono, desburocratizar o processo, fazer com que a coisa aconteça de verdade, sabe? E todas as indústrias que vão na nossa empresa e veem esse case, eles ficam assim com muita vontade de fazer, mas às vezes esbarram numa falta de política bem definida. Boa burocratização, né? Exato, exato.